Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Gente, nós estamos na 10ª gota dessa série sobre dependência emocional. Hoje eu quero aproveitar e agradecer ao Corpo de Bombeiro aqui da Bahia, o CATP. Estou aqui ainda em Salvador e tive a oportunidade ontem de conhecer melhor essa instituição tão brilhosa, tão cheia de amor, de esperança e também, sinceramente, eu vi muito sentimento, heroísmo deles e bondade. Então agradeço ao comandante, o coronel Esturaro, sua esposa Ana, ao Major Moreira, sua esposa Elda. Eles me convidaram para fazer uma palestra sobre a valorização da vida nesse Setembro Amarelo, não é? Uma orientação sobre suicídio, valorização da vida. Então, muito obrigado ao Corpo de Bombeiros, especialmente ao Coronel Esturaro, comandante, não é? E o Major Moreira. Quando falamos de dependência emocional, e eu tenho tentado o tempo todo passar essa minha impressão para vocês. Eu tenho impressão quando é, falamos dessa dinâmica interior do ser humano na dependência emocional. No meu caso, eu posso falar sem muitos rodeios, que eu tinha uma necessidade muito grande do outro, pelo outro, estar com o outro, ser aceito pelo outro, pertencimento pelo outro. Se o outro não me ligasse, se o outro não ficasse perto de mim, então o tempo todo eu estava comparando. E nesse processo de comparação eu sempre achava o outro superior a mim. E era um tipo de superioridade muito diferente do que a Bíblia orienta. Era algo como se fosse esmagador para a minha vida, como se o outro tivesse uma valorização e eu nada. Como se o outro fosse e eu nada. É como se o outro tivesse e eu nada. Na verdade, pode ser até que inconscientemente a minha autoestima estava tão lá embaixo, tão lá embaixo, tão lá embaixo, que eu precisava sempre da aprovação do outro, da aceitação do outro, do pertencimento do outro, do favorecimento do outro, do olhar do outro, do afago do outro, do abraço do outro, para me sentir um ser. E nós estamos meditando nesse Salmo 63, como eu já disse, é um salmo de Davi. Davi ele estava num deserto de Judá. Pode ser que estivesse num momento de fuga do seu filho, da rebelião do seu filho, ou quem sabe até a do Saul. Mas o que me chama a atenção no versículo 3 desse texto, ontem nós batemos muito forte quando ele disse assim: minha alma está como uma terra seca, exausta, sem água. É uma exaustão tão grande que o ser humano sente quando ele se percebe inferiorizado, menorizado. É uma sequidão tão grande que só quem passa por esse processo entende. Uma desvalorização fora do comum. É uma angústia que as pessoas sentem, especialmente as pessoas que têm uma dependência localizada. É algo tão usurpador do nosso ser que nós nos desvalorizamos literalmente. Nós nos colocamos como um subproduto. Nós somos arremessados a uma condição que não é a condição que Deus quer. Quando Ele nos criou, Ele não projetou isso. Deus não quer que as pessoas sejam soberbas, ensimesmadas, ególatras, egocêntricas. Isso não é o desejo de Deus. Mas Deus também não quer que as pessoas se coloquem numa posição onde elas não tivessem nada, onde elas não tivessem um sentido para a vida. E é preciso que entendamos nessa condição humana de existência, há um sentido para a minha vida. Eu não estou no mundo por acaso. Eu posso ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Eu posso estar envolvido numa relação. Eu posso ser, ao mesmo tempo que um representante social num lugar. Eu sou, dentro da minha casa, um ser que habita com condições suficientes de agregar a vida do outro. E o poder da fala, o poder da relação, o poder da troca, tudo isso Deus deu ao ser humano para que nesse processo nos construamos e também sejamos num processo de acabamento um do outro. Então o salmista, quando no Salmo 63, verso 13, ele diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Então veja, especialmente nesse Setembro Amarelo, que há muitas coisas ao nosso redor que, sem perceber, nós vamos achando melhor do que a vida.
Às vezes as pessoas acham que fugir do sofrimento é melhor do que a vida. Eu sempre digo que quem quer tirar a sua vida, quem planeja, quem tem uma ideação suicida, quem tem planejamento, quem vai pesquisar por uma tentativa de suicídio, no fundo, o que essa pessoa quer mesmo é se livrar da dor, se livrar do problema. Ela quer sumir para que o problema não a encontre. Ela quer desaparecer para que o problema não a encontre. Então, eu diria que esse processo, até mesmo da concretização, do surto, vou lá e vou fazer, ele não é tão longo. Longo é a angústia, longo é o sofrimento, longo é o processo. Então, é muito importante que você que me escuta, nós sejamos essa rede de apoio para as pessoas. Olha, as pessoas que estão passando por ideação suicida, comportamento suicida, planejamento suicida, elas não vão a um especialista. E nós, que somos a grande sociedade, nos tornamos esse momento salvador para uma pessoa. Esse momento de escuta com qualidade, de percepção, quem sabe até de indicação. Eu sempre indico o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é 188. Mas hoje tem no Instagram, hoje tem no Facebook, enfim. Mas para finalizar a gota de hoje, eu quero que você saiba assim, quando ele diz a tua graça é melhor do que a vida, Davi não está desistindo de viver. É porque ele encontrou um sentido para a vida de tal forma que em Deus ele encontrou algo que é tão extraordinário que inclusive é melhor do que viver. Porque viver sem Deus, para Davi, é como se não tivesse sentido. Então, a pessoa que tenta o suicídio, que pensa, que planeja o suicídio, ele começa a achar que a vida não faz sentido. Só faz sentido estar com aquela pessoa. E sem aquela pessoa, eu prefiro tirar a minha vida. Interessante, gente. Já Davi diz outra coisa, ele diz assim, olha, eu amo as pessoas, eu amo as coisas, eu amo tudo, mas eu encontrei em Deus um sentido para a minha vida. Sem Deus eu não vivo. Então, como ele tem Deus, ele não precisa tirar a vida dele. Ele só precisa ter consciência e pegar a vida dele e colocar nas mãos de Deus. Colocar a vida nas mãos de Deus, gente, é começar a ter uma relação com Deus de tal forma que as coisas acontecem na minha relação com Deus. Eu começo a conversar com Deus. Eu começo a falar com Deus. Claro, uma coisa que eu indico sempre para as pessoas, independentes de religião, é ler a palavra de Deus. Ajuda muito, tá bom? Então, um grande abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um dia em paz. E não esqueça, um grande abraço aí para o pessoal do Corpo de Bombeiros, do CATP. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota, por tua bondade, por tua misericórdia. Me dá um retorno para casa na paz, na direção do Senhor. Te agradeço muito, Pai. Se tiver uma pessoa me ouvindo agora, que lembre de alguém, que essa pessoa passe a gota e diga, olha, escuta essa gota, que a boa mão do Senhor alcance cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.